eu queria, Inês, que você explicasse um pouquinho da Três de Copas, porque tem algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui que não conhecem a empresa. Fala um pouquinho de vocês, conta um pouquinho de vocês, o que é que vocês fazem. Massa. Tá me escutando direitinho aí, Nanda? Tô escutando bem. Pronto. Então, a Três Copas é uma empresa de decoração de evento, tá? A gente faz eventos e também decoração cênica para festas, tipo assim, carnaval, festa de Iemanjá, além de decoração de casamento. Tchau, mamãe! Além de decoração de casamento, festa de aniversário. O nicho que a gente, por enquanto, a gente não faz é festa infantil, né? Apesar de eu ter tudo para fazer por causa da minha filha, né? Nossa outra sócia também está com um filhinho pequeno. Então, pode ser que daqui para frente a gente evolua, mas é algo que a gente não faz por enquanto. Então, somos uma empresa de decoração de festa, empresa formada por 3 arquitetas, né? Que resolveram se unir para fazer algo que vai além de algo que a gente estava acostumado a fazer, que era projetos residenciais, corporativos, que a gente atua, inclusive, em outras empresas, mas que a gente consegue liberar, né, a nossa imaginação com cenários que não se enquadrariam em projetos de arquitetura, de interiores, nem de construção. Legal, legal. Eu botei até o meu cenário aqui em homenagem a vocês, com as flores. Então, esse fazer decoração, né, que a gente vai falar um pouquinho mais de propósito lá na frente, mas as decorações são lindas. Quem não viu ainda o Instagram da Três de Copas, vai lá conhecer o tipo de festa que elas fazem, mas a gente vai falar um pouquinho do principal, né, que é o propósito. Eu pedi para as meninas elaborarem algumas perguntas, esse trabalho de mentoria que a gente fez juntas, depois elas passaram feedback, que várias coisas foram muito importantes para elas. Então, eu pedi para que elas elaborassem algumas perguntas com base naquilo que foi mais importante para elas, para trazer aqui, para a gente bater um papo sobre esses assuntos, porque quem não participou vai ter como ouvir um pouquinho, né? Sobre propósito, sobre organização de empresas, a gente vai falar sobre divisões de tarefas dentro da organização, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Então, eu pedi para elas separarem essas 5 perguntas. Você quer responder essas perguntazinhas ou você quer direcionar para... Isso aí que você falou de cada uma faz o seu papel na empresa, né? Cada uma tem sua área. Então, lá na empresa a gente tem, como somos 3 arquitetas, né? A gente conseguiu em algum momento, inclusive com o auxílio da sua mentoria, fazer esse esclarecimento da divisão muito legal. Então, hoje quem faz essa parte de rede social, de comunicação com o cliente, da parte de marketing, de criação, é Nath. Que é Legal. Então, eu vou passar para ela a bola, né, a palavra. E aí, estou por aqui também, então, qualquer Legal, momento legal. que eu volte Beleza. aqui, É legal que vocês têm... Legal. É legal que vocês têm essa divisão de tarefas, né? A gente vai falar sobre isso lá na frente, porque eu vejo que muita empresa fica confusa. Ah, eu tenho 2 sócios, eu tenho 3 sócios, mas eu não sei o que cada sócio tem que fazer. Então, é legal que vocês fizeram essa divisão e que redes sociais fica com a Nath, então é a Nath que vai tocar a bola aqui, mas você fica com a parte de produção, então você explica sobre a empresa, legal. Mas acho que serve como exemplo. Deixa eu tentar. Beijo, obrigada. Vou colocar a Nath aqui, deixa eu ver como é que você vai sair. Sai aí que eu vou botar a Nath. Vamos lá, aprendendo aqui, viu? Que eu não sei direito como é que bota. Nath, vou botar aqui. Nath, vou colocar você aí na live. Nath, está preparada? Tá pronta aí? Posso te colocar? Meu Deus, vocês estão falando um monte de coisa. Gente, se vocês quiserem, ao longo da nossa conversa, tiver alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, guarda a pergunta de vocês, porque no final da live a gente vai separar um espaço só para responder pergunta, tá bom? Então, se surgir alguma dúvida, às vezes a gente esquece, então eu sempre falo, anota. Anota as dúvidas aí no cantinho e no final podem trazer todas as dúvidas que a gente vai deixar esse espaço para vocês. Deixa eu colocar a Nath aqui, vamos ver se a Nath está pronta. Nath, está pronta para entrar? Oi!
Seja bem-vinda. Então, E aí, Nath que vai responder nossas perguntas. Legal, Nath. A gente estava conversando um pouquinho com o Inês, ela explicou um pouquinho da Três de Copas, né? O que é que vocês são, o que é que vocês fazem. Eu estava explicando aqui para o pessoal que eu pedi para vocês separarem algumas perguntas da mentoria que a gente fez, né? Daquilo que agregou valor para vocês. Eu queria que vocês trouxessem para mim quais são as dúvidas, o que você acha que pode agregar para o pessoal que está assistindo a gente. Manda aí que a gente vai responder. Então, na verdade, como Nanda até foi o convite inicial do nosso bate-papo aqui, Nanda conversou com a gente bastante sobre a questão do propósito, como ela pincelou aí no início. Isso é muito forte, assim, né? Eu acho que toda empresa precisa ter isso para a gente surgiu de forma natural. E assim, Nanda, eu acho legal, assim como a gente bateu essa bola lá atrás, eu acho legal você trazer para o pessoal aqui que está acompanhando a gente agora, justamente como que a pessoa consegue identificar o propósito de uma empresa, qual a importância dele no contexto dessa empresa, sabe? Porque para a gente é muito simples, assim, falar de propósito, de conceito, de um projeto, de uma empresa, enfim, mas para as pessoas que não trabalham com isso, às vezes elas acham que, não sei, ter um outro segmento não precisa ter um propósito, quando na verdade toda empresa precisa ter um direcionamento, né? E aí eu acho que você é a melhor pessoa para poder trazer Legal, vamos lá então. Por que ter um propósito na empresa, né? A gente fala muito em propósito, eu acho que propósito passou a ser uma palavra que banalizou um pouco, né? Todo mundo fala em propósito, mas nem todo mundo sabe o que significa propósito. Nem todo mundo sente o que é propósito. Eu vejo muita gente falando, é a missão da minha empresa, a visão da minha empresa. Eu acho que o mercado, ele tá cheio de missão e visão e falta propósito, né? Tem pouco propósito no mercado. Tem muita gente fazendo para ganhar dinheiro, sem saber que, na verdade, o ganhar dinheiro é consequência, não é o propósito da sua empresa. Então, para não usar esse nome propósito, eu vou tentar explicar isso através de um conceito que eu tenho estudado bastante, é a base da minha mentoria, que é o conceito do círculo de ouro. Não sei se vocês já escutaram falar sobre o círculo de ouro. Eu fiz uma cola aqui, porque eu sou muito visual, então eu vou explicar dessa forma aqui. Fiz até ao contrário, porque a gente está... Não sei se vai dar para ver. Eu vou ficar aqui no cantinho, tá enxergando aí? Sim. Esse é o círculo de ouro, é um conceito do Simon Sinek, que eu gosto muito, que ele explica o seguinte, não sei se vocês já viram esse quadro, se alguém já viu, manda um joinha aí, se não viu, manda um assim, para a gente acompanhar. Esse conceito diz o seguinte, todas as empresas sabem o que elas fazem. Tá? Todo mundo sabe o que faz. Se eu perguntar Três de Copas, o que você faz? Você vai me responder, decoração de festas. Algumas empresas sabem como elas fazem. Nem todas as empresas sabem como faz o que faz. Se eu perguntar Três de Copas, como que você faz a decoração da sua festa? Você vai me responder, eu faço com arranjos florais, eu faço com design biofólico, eu faço festas a céu aberto. Você sabe como você faz. Mas o coração que está aqui, que é o seu porquê, pouquíssimas pessoas sabem por que elas fazem o que elas fazem. E o que é o porquê? Vocês da Três de Copas, a gente já vem fazendo essa mentoria, vocês já sabem qual é o porquê de vocês. Mas muitas empresas não sabem. Então, se eu perguntar Três de Copas, qual é o porquê da Três de Copas? Vocês vão me responder a resposta certa, que é realizar sonhos dos meus clientes, né? Então, o porquê, não sei se deu para entender tão bem aqui, mas o porquê da sua empresa, o propósito da sua empresa é aquilo que te faz acordar de manhã com vontade de trabalhar. É aquilo que te faz, que aquece seu coração para você ligar para o seu cliente feliz, dando uma notícia para ele de que aquela flor que ele queria, vocês conseguiram. É aquilo que move o coração de vocês para vocês terem prazer em acordar para ir trabalhar. É aquele prazer, o brilho nos olhos de vocês verem uma festa pronta e aquilo aquecer o coração de vocês. É por isso que vocês acordam para trabalhar. Eu tenho certeza que o propósito da Três de Copas não é ganhar dinheiro é consequência. Então, vocês sabem o porquê de vocês. Por que é tão importante você saber o seu porquê? Primeiro, porque é ele que vai te mover, né? É ele que vai te motivar a fazer sempre melhor. E porque é o seu porquê que vai te diferenciar dos seus concorrentes. Por quê? Vamos lá.
vamos pensar em duas empresas de decoração, tá? As duas empresas têm o mesmo o quê? O quê da Três de Copas é decorar festas e o quê do seu concorrente é decorar festas. O que vai diferenciar vocês? É o porquê de cada uma. O porquê da Três de Copas é realizar sonhos. O porquê dessa empresa de decoração vai ser outro. E o cliente, ele compra o seu porquê, ele não compra o seu o quê. Então é isso que vai fazer você se diferenciar. No final das contas lá, se o preço foi igual, se a beleza da decoração foi igual, o que vai fazer você ganhar do seu concorrente? É o cliente se conectar com o seu porquê. E eu tô falando de concorrência, mas é bom que fique claro que eu sou totalmente a favor de navegar no Oceano Azul. Não sei se vocês conhecem esse livro, Oceano Azul. Eu acho que concorrente tem que ser parceiro. Então, quando eu falo em se diferenciar do seu concorrente, é ter um porquê com o qual o seu cliente vai se conectar. Então, eu acho que esse é o principal motivo de uma empresa ter um porquê. Não sei se você está acompanhando meu raciocínio, se faz sentido para você, mas minha resposta aí do porquê é essa. Nanda, eu vou só botar o fone aqui, porque já soube que tá dando eco. Tá dando eco, verdade. Tá dando eco. Ficou Achei que era o meu. ouvir assim? Ficou ótimo. Não, agora ficou ótimo. Era eu ouvindo sua voz, na verdade. Eu achei que era eu. Deu para entender? Esse é o meu conceito do porquê. É você ter a sua razão, né? É o seu porquê, literalmente. A sua razão para acordar de manhã e fazer o que você faz. É você ter aquilo que move seu coração, o porquê você faz o que faz para os seus clientes. É isso que vai fazer o seu cliente se conectar, né? Existe uma explicação científica cerebral, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, o cliente, ele compra o seu porquê, ele não compra o seu quê. Por isso que é tão importante a gente ter empresas no mercado que trabalham com porquê e não que trabalham simplesmente vendendo o quê. O que todo mundo faz, o que decoração de festas tem Três de Copas, tem mais 1 milhão. Agora, uma empresa de decoração de festas que trabalha com coração, que trabalha com seu propósito, não tem muitas, né? Então, acho que isso que faz você se diferenciar. Decoração de festas, em qualquer outro segmento, né? É o mesmo conceito. Não sei se ficou claro. Se tiver alguma dúvida, se Nath tiver alguma outra pergunta ou alguém tiver dúvida, gente, pode ir mandando aí que a gente vai guardando. Na verdade, não é nem pergunta, Nanda. Eu acho que só um complemento mesmo faz totalmente sentido pra gente, né? Pra Três de Copas. E acredito, estou até falando por minhas sócias também, mas algo que despertou um pouco esse propósito da gente é um pouco dos nossos valores. E assim, quando a gente direciona algo, não só tipo o que a gente faz, mas por que a gente faz, eu acho que isso sim faz sentido, entendeu? Então, eu falo por mim, pela Três de Copas e assim, com liberdade por conhecer bastante elas, também pelas meninas, também por Isines, porque assim, pra gente não faz sentido fechando contas, sabe? Não é ou extrapolando ou ganhando, não é isso, óbvio, que o retorno existe em qualquer atividade bem feita e é merecimento, né? Mas pra gente é muito mais essa questão de o que move, sabe? E assim, não é o tempo que a gente chega nesse resultado, e sim esse processo, sabe? Não a velocidade, mas qual a direção que a gente escolheu, que aí eu consigo visualizar um pouco dessa questão do propósito da equipe, da empresa, né? Quando a gente tem, às vezes, alguma dúvida, olha aí, a gente lida como com essa situação? A gente volta, a gente vai lá atrás e busca nosso propósito pessoal e de empresa, e aí consegue, às vezes, tomar uma decisão que sai do papel, sabe? Sai da regra da empresa. Isso que você falou é interessante, porque nos momentos de dificuldade, a gente sabe que empreender não é fácil. Assim, são altos e baixos. Tem momentos que a empresa está muito bem, tem momentos que a empresa tem dificuldades, e é nesses momentos de dificuldades que o porquê é tão importante. Porque quando você acorda, quando você está naquele momento de dificuldade, que você tem vários problemas para resolver, você não sabe o que fazer, é o seu porquê que vai te mover. É você acordar e pensar, por que eu comecei em primeiro lugar? Por que eu resolvi criar essa empresa em primeiro lugar? E isso vai despertar seu amor de volta e vai fazer você ter motivação para acordar por mais um dia e lembrar que você fez isso para realizar o sonho do seu cliente. No caso de vocês, esse é o propósito da Três de Copas. Cada um vai ter o seu. É isso que nos momentos de dificuldade vai fazer você
se motivar para fazer mais, para querer mais. E a vida do empreendedor é assim, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins. Então, além de Perfeito. tudo isso que eu falei, ainda vai ter o fator motivação. Isso de vida pessoal também é importante. Por quê? Esse conceito que eu trouxe do círculo de ouro, do o que, como e porquê, ele se aplica tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, você tem que saber, quando você descobre o seu porquê, vamos pensar numa sociedade, no caso de vocês, são 3. Se cada Sim, uma souber o seu porquê, vocês vão levar o porquê das 3 para montar o porquê da empresa como um todo. Então, o porquê da empresa nada mais é do que a junção do porquê de vocês 3, para que vocês tenham um propósito, para que vocês tenham um propósito em comum. Isso vai mover as 3. Não adianta a empresa ter o propósito só de Nath. Porque aí no dia que isso. as outras 2 não estiverem bem, só a Nath vai estar motivada. Então é importante que cada uma descubra o seu porquê em primeiro lugar e a partir daí Exato, você construa o porquê da sua empresa. exato. Não, Legal. perfeito. Esse desfecho aí que você fez é exatamente o que a gente sente e o que a gente tenta colocar todos os dias, né? Meu esposo acabou de falar aí, vocês realizam sonho. E assim, quando a gente realiza sonho, eu acho isso muito bom, graças a Deus e ao direcionamento aí que a gente teve, a gente consegue trabalhar com algo que a gente Legal. ama, Exatamente. mas é o sonho dele e nosso também, é do cliente e vira o nosso sonho também, sabe? Exatamente. Esse, inclusive, acabou sendo uma das pernas, assim, né, do nosso propósito. Legal. E além dessa situação toda, né, que eu acho que a gente desenvolveu bastante na mentoria, a gente conseguiu evoluir bastante com a prática, assim, a teoria e prática, sabe? Isso você trouxe pra gente na nossa primeira reunião, né? Na nossa primeira mentoria. E assim, eu senti bastante diferença. A gente teve essa primeira mentoria aí no fim de janeiro, agora a gente está finalizando março. E assim, a gente conseguiu visualizar o nosso propósito, colocar isso em prática, atribuir novas ferramentas para essas práticas, sabe? E até o que eu comentei com o Inês mais cedo. Tudo é forma e como é que a gente vai fazer, né? Por exemplo, a gente várias vezes tinha algumas didáticas, algumas formas de solução de trabalho que pra gente funcionava, a gente chegava no resultado final. Mas quando você trouxe pra gente algumas ferramentas novas e que foi essencial realmente para o crescimento da nossa empresa, em um curto período de tempo, imagina isso a longo prazo, né? A gente conseguiu, inclusive, visualizar melhor como é que funciona a nossa divisão de trabalho. Legal. Porque, assim, a questão da sociedade, você falou isso na live anterior, é importante ressaltar nessa live aqui, que é justamente essa segregação de função, né? Funções. Legal, legal. Então, eu acho que... Vamos lá. Eu não vou falar. Existem algumas pessoas podem estar se perguntando aí. Muito importante, entendi o conceito de propósito, quero ter um propósito na minha empresa, mas eu não sei como encontrar esse propósito. Eu tinha pensado em trazer algumas técnicas para você encontrar, né? Para você descobrir Sim. o seu propósito, mas eu acho que vai terminar ficando um pouco corrido. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a como encontrar o propósito, manda uma mensagem direta que eu explico, porque leva um pouco mais de tempo. Então, eu acho que, pelo que eu estou entendendo, você quer que eu explique um pouquinho mais da parte de organização de atividades dentro da empresa, né? Não, na verdade, assim, como a gente, 3 de Copas, já encontrou o nosso propósito, Certo. eu acho que esse ponto aí que você trouxe dessas ferramentas, talvez a gente pode trazer aqui, mas eu gostaria que depois você comentasse um pouco dessa questão da divisão de tarefas, né? Pronto. Que eu achei que foi realmente muito importante para nossa empresa. Eu vou pincelar aqui rapidinho essa parte da ferramenta, porque é algo que, assim, eu faço na mentoria com cada pessoa, é específico para cada pessoa, então eu vou dar só um overview para não ficar muito longo. Então, assim, essa técnica, por exemplo, se eu fizesse com Nath, com a 3 de Copas agora, ela não ia funcionar. Por quê? Porque elas já sabem, já descobriram o propósito delas. Mas se eu fizer com uma empresa que não sabe qual é o seu propósito, é mais fácil de você conseguir. É uma técnica que a gente chama dos 5 porquês, né? É a mesma técnica que a gente usa para solução de problemas. Você vai perguntando por quê, até você descobrir a causa raiz do problema. Então, nesse caso, seria o seguinte, se pergunte, vamos pensar na empresa de decoração, se eu estivesse fazendo com o Nath pela primeira vez. Qual é o seu propósito? É decorar festas.
Mas por que decorar festas? Ah, porque eu amo decoração e eu amo festas. Ah, mas por que que você ama decoração e por que que você ama festas? Ah, porque eu amo felicidade. Eu acho que festa me traz felicidade. Mas por que que você acha que festa te traz felicidade? Ah, porque eu acho que festa é a realização de um sonho. Aí você chegou no seu propósito. Então, falei rápido aqui de uma forma, mas quando você vai se perguntando por quê, você vai se provocando, vai se provocando. Então, normalmente, a resposta do seu propósito nunca vai ser o primeiro porquê. Normalmente, ele vai ser o último. Então, quanto mais próximo do propósito você tiver, menos porquês você vai ter que se perguntar nesse exercício. Então, se você conseguir responder de primeira, é porque você já encontrou o seu propósito. Se você precisar de 4 porquês para chegar na pergunta, é porque você está um pouco mais distante dele. Então, só para falar, é uma ferramenta super interessante que ajuda muito a você encontrar o seu porquê. Mas eu não vou me estender, porque senão a gente não vai ter tempo de falar das outras coisas. Mudando, se alguém tiver pergunta aí, gente, vai mandando aí que a gente vai, eu acho que eu acho que tem pergunta aqui. Ah, entendi. Tem perguntas aqui já, viu? Mas a gente vai guardando para depois. Nanda, essa ferramenta aí dos porquês, por exemplo, é engraçado, né? A gente chegou no nosso propósito de empresa de uma outra forma. Mas enquanto você falava, eu também tô com minha colinha aqui. E aí eu vou anotando várias coisas, porque assim, serve pra gente pessoalmente, entendeu? Então, como eu falei, eu acho que acaba se Exato. relacionando Essa muito. ferramenta é para vida pessoal e para vida profissional. Desculpa te interromper. Não, é Vale. isso. E aí eu achei assim, fácil, né? Não fácil as respostas, porque aí vai de cada situação, mais de cada pessoa, cada empresa. Mas é uma ferramenta objetiva, entendeu? E eu acho que muitas vezes, até quando a gente vai para um Google da vida procurar, tipo, como eu encontrar o propósito da minha empresa, as pessoas dão uma volta tão grande. E aí, ok, talvez uma empresa não consiga só responder com esses cinco porquês, mas assim, é uma ferramenta objetiva da gente chegar nesse resultado. Eu achei Para bem te interessante. aproximar, né? Pode ser que ela não te responda de cara, mas ela vai te aproximar. E aí tem uma pergunta aí perguntando, e se você não achar o propósito? O que que eu acho, tá? Eu acho que muitas empresas hoje trabalham sem propósito. Ou elas trabalham entendendo que o propósito delas é a parte financeira, ganhar dinheiro. E eu não acredito que dinheiro é propósito de empresa nenhuma. Dinheiro é consequência. Eu acho que empresa nenhuma que trabalha com o propósito de ganhar dinheiro vai ter sucesso. Isso para mim não é sinônimo de sucesso. Se você não conseguir encontrar o propósito da sua empresa, eu acho que está na hora de você talvez repensar o seu propósito, sabe? Não precisa fechar a empresa e começar de novo, não, mas talvez repensar na sua empresa. Eu acho que faz sentido você tentar encontrar qual é o seu propósito, se isso acontecer com você. Tentar encontrar primeiro qual é o seu propósito pessoal, para depois encontrar o propósito da sua empresa. Então, quando você encontra, se você vê que o propósito que você encontrou não está fazendo sentido com o que você faz na sua empresa normalmente, você muda um pouco ela para que ela se adapte e vá em linha, que esteja em linha com o seu propósito. Mais ou menos isso aí. Uma vez eu vi uma frase em um livro que ela diz mais ou menos assim, tipo, que o que impede as pessoas de conquistar o sucesso, na verdade, não é porque elas não sabem fazer. Às vezes elas sabem, mas elas não têm motivação nem tempo para isso. Exatamente. Então, assim, acho que você não entrou no quesito de tempo aqui, mas assim, é a motivação mesmo, né? Então, não adianta você ser bom apenas não é suficiente, sabe? Eu acho que aquilo tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para a empresa também, você tá ali com aquelas qualidades. Da mesma forma que a gente vê, às vezes, numa empresa que tudo funciona muito bem, tem uma equipe muito bem relacionada e tem uma pessoa que é muito boa, mas que ela tem características, às vezes, ou egoístas, ou características que não condiz não só com a equipe, mas com os valores da empresa. Então, aquele conflito não adianta só a qualidade dela e a competência dela, sabe? Tem que ter a motivação e a conexão mesmo, entendeu? Isso que você falou é importante. Por isso que é tão importante a empresa ter muito bem definido qual é o seu propósito, porque ela vai passar isso para os seus funcionários. Se os líderes da empresa não sabem qual é o propósito, nenhum funcionário vai saber. E o cliente também não vai conseguir enxergar isso. Então, a liderança tem que entender o porquê de fazer, tem que exemplificar e passar isso para os seus funcionários, e daí, então, você vai passar isso para o seu cliente. Então, é importante que, em primeiro lugar, vocês saibam o porquê. E você está trazendo essa parte aí, você voltou aí nessa questão de separação de atividades.
Sim, Eu acho que para vocês foi importante, né? Quando a gente começou a sim. fazer, o que que aconteceu na mentoria? As meninas faziam muitas coisas, eu enxergo nitidamente, eu falo para elas que elas são totalmente diferentes umas das outras, né? Nath é de um jeito, Inês é de um jeito, eita, Isis é de outro. Cada uma tem uma característica completamente diferente. Tem gente que, Uhum. talvez elas pensassem, ah, isso é ruim porque a gente é muito diferente. Pelo contrário, eu acho que isso é maravilhoso. Por quê? Porque elas têm características diferentes que se complementam. Mas o que que acontece? Eu vejo muito que muitas empresas têm sócios muito diferentes e eles não conseguem absorver o melhor de cada um. Eu acho que ter perfis diferentes é o que faz uma empresa se complementar. É a diversidade que completa uma empresa. Então, eu sempre Sim. quis trabalhar com pessoas diferentes de mim, que pensam de forma diferente de mim. Porque se eu trabalhar com uma pessoa igual a mim, a gente vai fazer tudo igual, a gente não vai pensar fora da caixa. Se uma pessoa está trabalhando comigo, é diferente de mim, e eu escuto o que ela tem para me dizer, a gente vai trazer diversidade, né? Isso que vai enriquecer. Mas o que é importante aí? Quando você Uhum. trabalha com perfis diferentes, é importante que você consiga entender o perfil de cada pessoa e direcionar esse perfil para cada atividade. Então, qual é a primeira tarefa que eu falei até com as meninas? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, eu gosto muito da avaliação 360. Eu faço isso na minha empresa, e ajuda muito. A avaliação 360 é aquela em que seus líderes te avaliam, seus liderados te avaliam e seus pares te avaliam. Então, você é avaliado 360 graus. Você recebe opiniões de todos os lados, né, sobre você. Então, esse é o primeiro, é uma ferramenta para você se conhecer, saber quais são os seus pontos positivos, seus pontos negativos. A partir do momento que você se conhece, isso é uma atividade, um exercício para você fazer dentro da sua empresa, né? Quem estiver ouvindo aí que tiver empresa, faz essa avaliação com você, com todo mundo da sua empresa. O que você vai descobrir? Quais são os pontos positivos e negativos de cada pessoa? Aí, você descobriu isso, deixa ali no cantinho. Não adianta você só saber o perfil da pessoa se você não saber o que você tem que fazer com cada perfil. Então, qual é o Uhum. outro passo? Você entender quais são as atividades necessárias para a sua empresa andar, para a sua empresa caminhar. Então, é aí que você entende quais são as atividades chaves da sua empresa. Ah, eu preciso ter uma área comercial. Beleza, ao vivo é isso aí. Eu preciso ter uma área comercial. Eu preciso ter uma área de captação de cliente. Ou, no caso, é a mesma coisa, né? Eu preciso ter uma área comercial que vai fazer a captação do cliente. Eu preciso ter uma área financeira. Eu preciso ter uma área que vai estar ali produzindo. Você vai primeiro entender quais são as áreas necessárias da sua empresa. Descobriu Uhum. quais são as áreas, descobriu quais são as atividades, o que você vai fazer? Você vai juntar o perfil de cada funcionário de acordo com o que ele faz melhor dentro dessas atividades. Por que eu estou falando isso? Não adianta você colocar uma pessoa que ela gosta, aquela pessoa que é um perfil pragmático, né, que gosta de rotina, uma pessoa que gosta de trabalhar sozinha, que gosta de números. Não adianta você colocar essa pessoa para atender cliente, ela não vai ter paciência. Ao mesmo tempo que não dá para colocar uma pessoa tipo Nath, que é uma pessoa de relacionamento, é uma pessoa que não consegue ficar parada. Não adianta colocar uma pessoa perfil Nath para ficar sentada na frente do computador fazendo planilha o dia inteiro, ela vai enlouquecer. Então, o que é importante? Você entender o perfil de cada sócio ou de qualquer funcionário também. Entender o perfil de cada sócio, entender o perfil de cada funcionário e entender quais são as atividades-chave da sua empresa. E aí você colocar aquela pessoa para fazer a atividade que tem mais a ver Perfeito. com o perfil dela. Então, isso é algo que eu vejo as empresas se engargalando. Elas não entendem porque as coisas não estão acontecendo, elas não entendem porque elas estão tão desorganizadas e muitas vezes é um simples ajuste no perfil com a função. Então, acho que esse é um ponto importante. Pulei alguma. Ficou alguma dúvida aí que eu não Não, falei? excelente. Na verdade, queria só complementar, Nanda. Vanessa aqui que fez uma observação aqui que eu achei super interessante. Ela falou, só para a gente até Eu não fazer estou esse conseguindo link. nem ver as perguntas, eu só consigo fazer uma Enquanto coisa ao você mesmo estava tempo. falando, eu Ótimo. estava Eu lendo já aqui me perdi também. aqui. Vai, então Ela fale. falou o seguinte, que o propósito claro e bem definido, né, ajuda bastante até na hora de recrutar os colaboradores. E Exatamente. assim, é isso. O que eu acho super interessante até do que você falou, e juntando um pouco com essa frase que ela falou, né? É o seguinte, nós como empresa e sócias, eu e as meninas, a gente precisou, além de identificar o nosso propósito para poder ter uma equipe que tivesse caminhando junto com a gente, assim, né, vestisse a camisa mesmo, a gente precisou identificar as nossas características dentro da empresa, que é o que Nanda falou.
na nossa primeira mentoria, ela falou uma coisa que eu não sai de minha cabeça. Ela falou assim, olha, vocês são 3, certo? E aí, no caso, essas 3, vocês formam o triângulo perfeito. Porque uma tem uma característica, e aí eu vou só falar bem rapidinho, mais ou menos, como é que a Pode gente se falar. dividiu, como é que a gente se dividiu, né? E funciona muito bem. E graças a Deus temos características diferentes. Uma tem um ponto aqui, Isis, certo? Isis é nossa, digamos assim, ela é a parte financeira, ela é a cabeça da empresa, até para poder segurar um pouco eu e Inis. Porque a gente vai mirabolando, vamos fazer isso, Vocês são vamos as para cá. sonhadoras. E Exatamente. ela é Então, o que que a acontece? realizadora. Ah. Exatamente. Então, a gente fala sempre assim, tipo, não, ó, às vezes parece brincadeira, mas às vezes a gente está desenvolvendo um projeto, aí olha uma para a cara da outra e fala assim, vamos ver se Isis aprova isso, né? Por quê? Porque ela precisa, ela dá esse freio, né, em relação à parte administrativa e financeira mesmo da empresa. Por quê? Porque essa é a melhor qualidade dela, entre Agora outras, imagine, óbvio, né? Nath, uma empresa uma pessoa, com 2 pessoas só do perfil seu e de Ines, a empresa ia ter 1 milhão de sonhos, 1 milhão de ideias, 1 milhão de criatividades e não ia conseguir Sim, realizar nada. Ou uma empresa com 2 pessoas só do perfil de Isis, uma pessoa que só sim, pensa demais, é muito racional e não consegue criar, né? Não cria tão fácil assim. Não, ia ter várias, ia conseguir se organizar muito bem, mas não ia conseguir criar. Então, o que que vocês têm? exato. Vocês têm todas as qualidades necessárias para justamente se complementarem e uma equilibrar a outra. É isso, e é isso, é exatamente isso, Nanda. Quando você fala do triângulo, ó, Isis está aqui como a parte de administrativa e financeira mesmo da nossa empresa. Eu e Ines, a gente vai para a área de criação, certo? Mas o que acontece? Natália e Ines, elas não fazem a mesma coisa. Por quê? Porque a gente descobriu na prática que Ines, ela tem um perfil e ela consegue ter um direcionamento muito bom na produção. O que é isso? No evento, aquele evento dali, ele tá com Ines, ela dá as rédeas daquele evento, certo? E eu fico aqui na situação de criação, na parte de relação com o cliente, que talvez pelo meu jeito de falar pra caramba, não sei o que, isso é bom, né? Tem um lado Ajuda. positivo, ajuda bastante, então eu consigo trazer para perto o nosso cliente, sabe? E a gente cria relações com eles de amizade mesmo, Como é que entendeu? vocês Então, conseguiram descobrir isso, Nath? Porque pelo que eu entendi não, pelo que a gente já conversou e eu estudei o caso de vocês, vocês começaram pelas atividades para depois entenderem os perfis. Quando eu encontrei você, quando a gente trabalhou a primeira vez, vocês tinham bem definido quais eram as atividades de vocês. O que vocês não tinham eram o que cada uma fazia. Cada uma fazia atividades aleatórias, não era de acordo com o perfil de cada uma. Como é que vocês sim. conseguiram descobrir? Como é que vocês conseguiram se ajustar nisso? Pegar o perfil de uma e colocar na atividade? Porque muita gente, às vezes, fica perdido, né? Como é que você conseguiu fazer isso na prática? Na verdade, Nanda, assim, apesar de, como você citou, a gente ser o triângulo perfeito, a gente precisa estar ligada, certo? Então, no início da empresa, apesar de eu e as meninas, a gente já ter uma relação de amizade antes de iniciar a empresa, então a gente já conhecia um pouco mais as características, mas a gente precisou pontuar, né? Levantar tudo que precisava ser feito em determinadas situações e, naturalmente, a facilidade com que as coisas acabam fluindo para a pessoa que tem aquele perfil. Então, assim, por exemplo, é um orçamento, vou dar um exemplo aqui que é nosso, tá? Mas é um orçamento de flores. Eu gosto de pegar o meu papel aqui, ó, e sair desenhando como é que vai montar aquilo dali. E Isis vira pra mim e fala, Nath, eu preciso saber como é que vai funcionar Planilha! isso. Quero É, Excel! E aí ela me mandava exatamente isso. Ela me mandava uma planilha com o nome das flores e a quantidade. E eu olhava para meu papel e ficava tipo, Qual é a como é que eu vou conexão conseguir disso? compatibilizar isso? É. Entendeu? Isso, Então, assim, Nath. foi justamente essa troca que a gente conseguiu. Foi natural. Para Ines, por exemplo, ela ficava desenhando ou então mirabolando na cabeça dela como que aquela estrutura de um aéreo iria ser fixada. Eu pensava na estrutura do aéreo. Isis já pensava, como é que isso daqui vai entrar no Como que nosso vai custo do colocar em evento? prática? Legal, legal. Isso que se complementa. E eu Então, acho que o que você está falando
eu acho que muitas empresas se identificam, claro que de formas diferentes, porque você está falando de algo muito específico para decoração, mas isso que você está falando se adapta em qualquer tipo de empresa. O que eu vejo? Muitas pessoas trabalhando em sociedade e elas misturam uma área com a outra. Então, o que eu dou a dica? Que Exato. foi isso que Nath falou. A primeira coisa é você, primeiro, descobrir, entender como que sua empresa funciona. Quais são as áreas-chave da sua empresa? Quais são as atividades-chave de cada empresa? Como que essas atividades se correlacionam? E é importante que, foi uma dica que eu falei para as meninas, que eu acho que fluiu melhor depois disso, se às vezes tem duas atividades que elas são dependentes entre si. Uma atividade depende da outra. Então, vou usar o exemplo das meninas. Se Nath estiver responsável por essa atividade e Inês estiver responsável por essa atividade, e uma atividade depende da outra, essa atividade só vai conseguir se finalizar quando as duas tiverem tempo de acabar. Sim. Por que essas duas atividades que são dependentes não ficam com uma pessoa só? E aí ela se vira naquele tempo, porque ela consegue resolver as duas, acabou uma, faz a outra. Ela não fica dependendo do tempo da outra pessoa, da outra pessoa ter tempo para resolver junto. Então, isso Exato. que evita muito gargalos, você entender o processo como um todo. Então, eu costumo dizer que depende muito da sua empresa, depende muito do perfil, do segmento, do que é que você faz. Cada empresa tem suas especificidades. Mas o que eu acho que é importante uma empresa ter? A área comercial, né, que é aquela área que vai cuidar dos seus clientes. É a área onde aquela pessoa que tem jeito com o cliente, é a área que tem que ser aquela pessoa que tem paciência com o cliente, que está preocupada em entender a necessidade do cliente. Então, tem que entender na sua empresa quem dos seus sócios, dos seus funcionários tem esse perfil, quem é a pessoa que gosta de lidar com gente, que tem paciência com gente, que vai estar preocupada na necessidade do meu cliente. Essa pessoa fica na área comercial. Tem outra área que eu falo que é o coração também da empresa, que é a área financeira. É a área mais estratégica, é a área que vai estar ali ligada no que vocês têm que fazer de pagamento, no que vocês têm de contas a receber do seu cliente, toda a estratégia de planejamento financeiro que vocês têm, gastei com isso, gastei com aquilo, vou investir, retorno do meu investimento. Tem que ser uma pessoa que é ligada em estratégia, tem que ser uma pessoa que sabe mexer em planilha do Excel, uma pessoa que gosta de fazer isso, uma pessoa que gosta de lidar com números. Tem que ser um perfil de uma pessoa mais estratégica. E ela vai ficar lá com a área financeira. Outra área que é importante, que eu falo, é a área de negociação com o fornecedor, que nesse caso se junta com a área de produção das meninas. Inês, ela fica responsável pela parte de produzir, de colocar a mão na massa. E todo o contato com o fornecedor ela faz também, porque aí eu gosto de dizer, quando muita gente esquece essa área, não dá importância para essa área, mas ela é importante. Por quê? Existem duas formas existem duas formas que te fazem, né, ganhar mais dinheiro. Aí vão entrando aí, saindo do propósito, pensando na parte financeira mesmo, porque ninguém vive também só de propósito. É importante você pensar no seu financeiro para se estabilizar. Então, eu acho que tem duas formas de você conseguir financeiramente sobreviver. Aumentar o que sobra para você, né? Primeiro, aumentar seu faturamento, ou seja, vender mais. Isso vai te fazer ganhar mais dinheiro. E tem outra forma que muita gente esquece, que é reduzindo os seus custos. Todo mundo esquece disso. Mas se você reduz os seus custos, mesmo que você não aumente seu faturamento, você vai conseguir fazer com que seu lucro sobre mais. Então, essa área de negociação com o fornecedor é justamente essa área que vai te ajudar a reduzir seus custos. É negociar com o fornecedor, é fazer parceria. Por que será que esse fornecedor, ao invés de a gente pagar para ele esse produto mais caro, não dá para a gente trocar com o serviço? E aí você abrir a cabeça e tentar negociar com ele. Nesse momento de crise, gente, que vocês me perguntaram, e alguém falou alguma coisa de crise, essa área de negociação é uma área que vai ser muito importante para você tentar se reinventar, abrir a cabeça e fazer de uma forma em que você não precise... me perdi um pouquinho, mas de uma forma que você consiga pensar fora da caixa, né? O que todo mundo está fazendo que eu posso fazer diferente? Isso que é pensar fora da caixa, no caso. Resumindo, pensar fora da caixa. Não sei se consegui explicar aí bem o que você queria, mas Sim, se eu não expliquei, pode falar aí sua dúvida que eu... Teve duas perguntas aqui, na verdade, colocações que eu achei super interessante, Nanda. Janine falou, ouvir e respeitar a ideia do outro é muito importante, perfeito. Exatamente. Apesar de sermos diferentes, é complementar, né? Exatamente. Isso que importa, na verdade. E isso que ela falou é importante porque é importante e é difícil. Quando você está lidando com pessoas que são diferentes de você, é muito difícil. Por quê?
Porque uma pessoa que é diferente de você, provavelmente ela pensa de forma diferente de você. Exato. Então, muitas vezes as opiniões, elas se chocam ali. Então, se você não for de coração aberto para discussão, se você não for para discussão querendo ouvir o ponto dela e sim levando um pouco a arrogância, né? Muitas vezes a gente vê pessoas discutindo ego, ao invés de discutir realmente aquele Exato. assunto que está sendo colocado. Não vai funcionar. A sociedade vai virar uma dor de cabeça. Então, é importante você respeitar e ouvir a opinião da outra pessoa, porque às vezes você está errado. Às vezes a gente está errado e a gente não sabe, né? Ninguém sabe de tudo. Gabriel até colocou exatamente isso lá atrás, né? Ele botou a importância da comunicação entre todos os colaboradores são essenciais para o sucesso. E é pura verdade, né? Apesar de cada um estar na sua função, a gente, graças a Deus, tem uma ferramenta de comunicação, né? Então, assim, é necessário existir essa comunicação, essa troca, porque dessa forma a gente consegue complementar umas às outras e como equipe, na equipe como um todo, né? Exatamente. Na verdade, tem uma situação até bem específica, quando você falou de fornecedores, né? Dessa questão de negociação e tudo mais, a gente busca trazer para nossa empresa também, assim, a gente gosta de trabalhar com fornecedores que não é que falam a nossa língua, eles, na verdade, e nem que tenham o propósito igual ao nosso, mas que a gente tenha essa identificação. Vocês assim, têm os mesmos valores, pelo menos. Exatamente, né? Que a gente tenha valores semelhantes, né, parecidos, e a gente sente que é uma troca muito, muito grande, entendeu? Então, assim, não adianta a gente achar que, olha, tudo bem, para algumas situações isso funciona, mas eu não posso pegar o meu trabalho, colocar aqui e a minha vida pessoal aqui nesse segmento, porque é uma questão de valores. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu ter uma infinidade de fornecedores nesse processo, né? A gente fez agora 2 anos, aliás, vai fazer 2 anos, amanhã, 2 anos de empresa, e a gente tem essa sensação, tipo, poxa, olha o que a gente construiu, quantos laços a gente construiu nesse período, porque a gente conseguiu identificar que o propósito daquela empresa dali, mesmo que não seja igual ao nosso, a gente admira e reconhece aquele propósito ali, entendeu? Você falou uma coisa que é importante e nesse lado de parceria isso é muito importante. Por quê? Principalmente quando a gente traz aí para esse meio de redes sociais, que hoje em dia o marketing da empresa, as mídias sociais elas estão muito fortes, né? Então o que eu vejo? Muita empresa se conectando para fazer parcerias com parceiros que não tem nada a ver com o propósito dela. Então, ela quer fazer parceria porque quer fazer parceria. Então, a primeira empresa que surge pedindo para fazer parceria, ela faz. E às vezes essa empresa não tem nada a ver com o que ela faz. O que vai acontecer? Seu cliente, seu parceiro, todo mundo que está ali te vendo, vai te ver se vinculando com uma empresa que não tem nada a ver com o seu real propósito e vai terminar se perdendo, sem entender direito qual é o propósito da sua empresa. Então, é muito importante a gente ter esse propósito forte com a gente e a gente prestar atenção na hora de fazer parceria, na hora de buscar o nosso cliente. Por isso que é tão importante você ter o nicho da sua empresa muito definido. Você saber não só o nicho, mas a sua persona. Você entender bem quem é seu cliente, qual é a importância, o que ele quer, o que ele está buscando. Porque só assim você vai saber com quem se aliar e o que oferecer para eles. Por isso que o propósito vindo em primeiro lugar, ele segue, ele lidera todo o resto. Quando você descobre seu propósito e está alinhada com ele, todo o resto flui. As relações acabam fluindo mesmo, né? Exatamente. Nanda, teve uma pergunta aqui que Juliana fez. Tem várias perguntas que eu não estou conseguindo. Eu estou anotando, eu estou falando e anotando aqui para algumas que eu acho que entra até no que a gente ainda vai falar, aí eu espero um pouquinho. Tá aparecendo pra mim aqui, Nath, nas caixinhas também, tá? Eu consigo ver as caixinhas. Nas caixinhas eu não vejo aqui. Na verdade, essa pergunta de Juliana, considerando o cenário econômico atual, você tem alguma orientação para empresas que, para iniciar, precisam incluir um sócio investidor? E aí, eu acho que você é a melhor pessoa para poder responder essa pergunta aí. Então, essa pergunta Juliana, ela é muito específica. Sinceramente, assim, eu sou muito tranquila em dizer que eu respondo aquilo que eu tenho segurança em responder. Eu não respondo qualquer pergunta se eu não souber o que responder. Então, eu acho que para você ter um sócio investidor, né? Se você tem uma startup e você está buscando um sócio investidor, você tem que entender exatamente.
teria que entender muito mais do seu negócio para te responder essa pergunta, porque ela não é genérica, depende muito da empresa, depende muito do sócio investidor. Não são todas as empresas que eu sugiro ter um sócio investidor, mas tem empresas que, para começar, elas precisam de um investimento alto, então elas precisam de um capital de terceiro, então é sim importante, mas tem empresas que eu acho que não tem necessidade. Por que que eu falo isso? Minha empresa, quando eu comecei, qual foi o meu objetivo? Eu acho que quanto menos você investe para abrir sua empresa, mais fácil você tem o retorno, né? Isso é lógico, óbvio. Quanto menos você investe para abrir, menos tempo vai demorar para você conseguir seu retorno, porque seu retorno você vai precisar de muito pouco para cobrir aquilo que você pagou. Então, eu sou muito a favor de você começar pequeno. Claro, gente, estou falando aqui de forma genérica. Óbvio que tem ideias que a gente só consegue colocar em prática com o investidor, porque precisa de um capital muito alto. Mas falando de empreendedor, de pequenos empreendedores, eu sou muito a favor de começar pequeno. Eu acho que a empresa ela tem que começar o menor que ela puder. Eu sou muito a favor do MVP. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito de você começar com um mínimo de valor, um produto com um mínimo de valor, e aos poucos você vai adaptando esse produto de acordo com a opinião do seu cliente. Se vocês não conhecem, pesquisa aí, já fiz postagens sobre isso. Então, eu sou a favor de começar pequeno, ir adaptando, entendendo e sentindo o mercado, e aí sim crescendo. Eu não sou, mesmo que você tenha capital de terceiro, eu não sou a favor de você já injetar um capital grande numa empresa, se você já não for muito grande, se você já não conhecer muito bem aquilo, que eu acho que no caso do pequeno empreendedor é muito difícil que conheça, injetar um capital muito alto, porque o risco vai ser muito alto e eu gosto de risco calculado. Então, Ju, depois, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu sou a favor de começar pequeno em primeiro lugar. Eu só incentivo a pessoa a buscar um capital de terceiro se ela souber muito bem o que ela está fazendo, se ela tiver um planejamento muito bem feito e se ela tiver muita certeza de que aquele capital ali vai ter um retorno. Que é muito difícil você ter esse conhecimento se você não tiver muito domínio do que você faz. Então, para pequenos empreendedores, eu não sugiro arriscar tão alto assim. Começa pequeno, começa aos poucos, porque o negócio, gente, quando eu comecei com o Empreende Vivendo, eu comecei sem saber nem qual era meu propósito. Eu comecei porque minhas amigas dizem que eu sou um livro de autoajuda ambulante e que eu tenho muita frase boa. E eu comecei a criar Empreende Vivendo só para colocar frase, porque eu queria agregar na vida das pessoas de alguma forma. No meio do caminho, eu fui entendendo que não era mais aquilo que eu queria, era meu MVP. Eu coloquei lá, vi o que as pessoas estavam querendo, vi o que eu estava querendo, adaptei, criei um novo Empreende Vivendo e hoje estou criando de novo um novo Empreende Vivendo. Agora estou fazendo um formato mentoria, então eu estou adaptando. Isso que eu estou fazendo agora, eu tenho certeza que lá na frente eu ainda vou ajustar, ainda vou adaptar. Então eu sou muito a favor de ir crescendo aos poucos. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai entendendo o que é que funciona, o que é que não funciona. E a gente vai mudando o nosso... Falei demais aí, desculpa. Nada, eu tô achando que a Juliana tá querendo ser nossa sócia investidora. Então tá. Então se você quer investir, beleza. Porque o negócio dela já tá pronto aí, já tem 2 anos andando. Não é um negócio que ainda vai começar, não. Então pode investir. Aí, beleza. Vem a Ju. Achei que você tava querendo se comprometer com o investimento de... Pedir um investimento de algum sócio investidor. Então aí, nesse caso... Beleza, minha resposta ficou aí para quem estava pensando em pedir um capital de terceiro. Serviu. Sim, perfeita. Não, eu acho que essas colocações aí foram... tá vendo? É isso, era isso que ela queria mesmo. Investe, Jô, vamos nessa. Eu acho a gente tem 10 minutos, viu? Galera, a gente tem 10 minutos para acabar a live. Se vocês tiverem mais perguntas, fala, Nath, desculpa. Não, é perfeito. Eu vi uma situação, na verdade, né, que eu achei super interessante. Eu acho que consegue resumir um pouco do nosso bate-papo aqui e que, na prática, eu vi que isso dá certo, sabe? Então, assim, a disciplina, ela cria um estilo de vida, na verdade. Não é o seu estilo de vida que tem disciplina ou não. Então, assim, a disciplina e você saber aonde você quer chegar, você trilha esse caminho aí embasado, né? Então, assim... Eu acho que toda essa questão de conexão de propósito, divisão de tarefas, isso serve para as nossas empresas, de forma que você vai caminhar tranquilo, sabe? Óbvio que vão ter altos e baixos, vão ter crises, vão ter esse momento, por exemplo, específico agora, né, que nós todos estamos vivendo em nossas casas e tudo mais. Para a nossa empresa,
é uma empresa de festa. As pessoas não estão se aglomerando. Ou seja, estamos paradas? Não. A gente está aproveitando esse momento para poder entender um pouco dessa crise que, assim, já que a gente não pode ir para fora, que tal ir para dentro, sabe? Então, é um momento que vai acontecer, mas se a gente tiver um propósito muito bem alinhado, tiver ferramentas à nossa disposição para que a gente saiba usá-las, a gente vai fazer do limão a limonada, E às literalmente, né? vezes, Então, Nath, eu acredito que toda crise, ela te traz coisas positivas, tá? Toda crise, ela tem muitas ideias brilhantes que surgem da crise. Talvez sim. esse seja o momento de entender o que você pode fazer para Uhum. Três de Copas. Eu tô falando isso para todo mundo, não só para Três de Copas. É o momento de talvez, voltando aí, pensar fora da caixa. Eu trabalho com festas, eu trabalho com um produto que as pessoas têm que estar lá fisicamente. O mundo, Uhum. junto com a tecnologia, está trazendo a necessidade de todo mundo estar ali alinhado quando a gente precisa ser mais tecnológico, a gente precisa ser mais online. Quem sabe esse não é o momento para vocês pensarem e agregarem mais um serviço a Três de Copas. Quem sabe curso online aí de como fazer arranjo de flores. Sei lá, Verdade. vocês podem. Tem muita gente, muita empresa que está começando e que não sabe fazer partes do que vocês fazem. Eu acho que é pensar no que vocês podem fazer, que vocês podem, qual a Uhum. lição que você pode tirar dessa crise. Eu vejo muita gente parada. Ontem, na live que eu fiz ontem, perguntaram, né? O que eu posso fazer, o que eu vou precisar fazer quando a crise acabar? Minha resposta é: você não pode esperar a crise acabar para pensar no que você vai fazer. Está na Sim. hora de você fazer agora. O que você pode fazer hoje? O que você já conseguiu tirar de lição dessa crise? Que você pode se movimentar hoje para mudar seu negócio. Seu negócio está sendo afetado, o negócio de todo mundo está sendo afetado. Mas tem gente, é aquele ditado, né? Na crise tem algumas pessoas que choram, mas eu estou aqui vendendo lenço. Então, o que você pode fazer hoje? O que você pode tirar de conclusão? Você pode reinventar no seu negócio. O mundo, a tecnologia está aí. Eu não vou trazer sugestões aqui, mas tem um milhão de sugestões. Tenho várias aqui passando na minha Perfeito. cabeça. Mas é pensar o que você pode fazer no seu negócio para ele sair dessa e não ficar tão dependente, né, do físico. Perfeito, Tem várias Nanda. perguntas aqui. Eu acho, na verdade, que são, assim, pelo que eu estou recapitulando aqui, são mais colocações mesmo, o pessoal Tem uma pergunta aqui que eu interagindo. vou. Deixa eu ver. A gente tem 6 seis minutos, minutos. 5, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir responder rápido. Ah, e se a empresa tem propósito, mas não ganhar dinheiro, como resolver? Em 6 minutos eu não consigo responder isso, mas o que eu acho? Primeiro, a gente tem que saber diferenciar. Eu falei lá do Círculo de Ouro, ela é uma ferramenta que você pode usar na sua vida pessoal e na vida profissional. Então a gente tem que saber diferenciar. Será que é o seu propósito que não está te permitindo ganhar dinheiro ou é o propósito da sua empresa que não está te permitindo ganhar dinheiro? Eu acho que se você tem um propósito muito bem definido, vai existir alguma forma que te faça ganhar dinheiro com ele. Tem um livro que eu li, gente, que eu acho que é bem interessante. Ele chama Company of One. Eu não sei se tem em português, mas ele é empresa de uma pessoa só. É tipo para microempreendedores. Ele fala o seguinte: é uma das minhas ferramentas para você encontrar o seu propósito profissional, saindo um pouquinho aí do propósito pessoal. Eu falo isso na mentoria, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Ele fala o seguinte: se você não sabe qual é essa proposta, você não sabe o que fazer. Fecha o olho e pensa, o que eu faço de bom? O que eu sei fazer que as pessoas falam para mim? Fernanda, você faz isso muito bem. Poxa, Fernanda, você é muito boa nisso. O que eu faço bem? E aí, próxima pergunta. E que as pessoas me pagariam para fazer isso por elas? Não vamos confundir com hobby, tá? O que eu faço bem? Eu canto muito bem no chuveiro. Eu não vou ser Ivete Sangalo, então não vamos falar em hobby. Vamos diferenciar o que eu faço bem que as pessoas me pagariam por isso. E aí você vai descobrir o seu propósito. O que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, que eu faço bem. No meu caso, vou exemplificar. O que eu faço bem? Eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ensinar as pessoas, no meu caso. E nesse caso, as pessoas me pagariam por isso. Então, isso vira um trabalho com propósito. Então, se você pensar em algo que tem propósito, que você ama fazer, mas que ninguém te pagaria por isso, isso não pode virar um trabalho. Então, eu falo que dinheiro não pode vir em primeiro lugar, mas, obviamente, se é para ser um trabalho e não é para ser um trabalho voluntário, se é para ser um trabalho remunerado, as duas coisas têm que andar ali em linha, né? Então, te ajuda. É uma ferramenta que, com calma, a gente consegue trabalhar melhor, mas que te ajuda, pelo menos, a você entender, enxergar como chegar naquele caminho. Perfeito. Eu acho que nosso tempo está acabando, né? Temos o quê? 3 minutos?
A gente tem 3 alguém minutos, ainda mas tem eu uma acho que deu para. pergunta? Eu vi que tinham várias perguntas aqui, mas não deu para responder todas. Mas é isso aí. Aproveitar para pensar, reestruturar, sair mais forte. Eu acho que deu para a gente dar um apanhado geral. E também, gente, se ficou alguma dúvida aqui, se ficou alguma dúvida relacionada à decoração, alguma coisa específica de festa, manda uma mensagem lá no Instagram do Três de Copa. Se ficou alguma dúvida em relação à empresa, estrutura de empresa, ou se encontrar aí pessoalmente, manda uma mensagem lá na Empreenda Vivendo. Pode mandar uma mensagem no Instagram direto da gente que a gente responde por lá. Porque às vezes a pessoa fica tímida de perguntar aqui. Pode perguntar por lá, tranquilo. E espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de dividir com vocês esse momento, Nath. Eu acho que a Também foi Três de Copas massa. é uma empresa que entendeu o seu propósito e coloca ele em prática, sabe? Eu acho que vocês acordam no dia de uma festa, acordam com vontade de fazer aquela festa e com muita É. expectativa com amor, né? De ver como que vai ser o resultado. O sonho não é só do cliente. Engraçado como isso é tão natural na gente, né? O sonho não é só do cliente. A gente, ai, vai chover. Não, vou rezar aqui para poder não chover, porque essa festa não pode chover. Tipo, é o Você dia vive dele, junto com o sabe? seu Então, cliente. Isso é propósito. Para quem não souber o que é, quando você sentir isso que Nath está falando, você encontrou o seu propósito. É você estar ali vibrando pelo cliente, é você estar sofrendo pelo cliente. Então você está sentindo junto com ele. Porque uma coisa que Nath me falou uma vez, que é super importante, eu faço a festa de acordo com o que o cliente quer. Eu tenho que sentir o que o cliente quer e eu quero transformar aquilo ali em festa. Então você está mexendo com sentimento. Você não está simplesmente fazendo uma festa, mais uma festa. Não, cada festa é diferente da outra. Você quer exato. você trabalha para colocar a personalidade do seu cliente dentro daquela festa, o jeito do seu cliente naquela festa. Claro que vocês colocam o jeito da Três de Copas, mas vocês fazem questão de colocar ali as características do seu cliente junto também, porque é para ele que você está fazendo. Então, acho que isso é Perfeito. importante. É isso Então é aí. isso, galera. Eu vou salvar a Foi live, massa. ela vai ficar 24 horas no Instagram. Então, quem não conseguiu assistir toda, quiser parar para voltar, vou colocar ela lá. Então, vocês podem assistir de novo também, se ficou alguma coisa aí que não deu para esclarecer. E eu vou encerrar aqui para ela não salvar sem me